Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema amadurecidos para o juízo de Deus. Amós 8:2, a parte B do versículo está escrito: Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante, nunca mais passarei por ele. Meus amados, o processo de amadurecimento espiritual do reino de Deus é gradual. Quando falo de amadurecimento espiritual, estou falando de amadurecimento na conduta, nas atividades e no caráter. O versículo que eu acabei de ler, nós vemos uma palavra severa de Deus ao povo de Israel. Deus diz: chegou o fim para o meu povo Israel. A pergunta é: Israel estava amadurecido? Sim, mas amadurecido para o juízo de Deus. Amadurecido para receber a punição, o castigo divino. Porque os israelitas, eles falharam totalmente na prática da sua religião, a ponto deles não perceberem o juízo iminente que estava por vir sobre eles. O desencadear do juízo de Deus sobre Israel, nós encontramos no capítulo 8, nos versículos 3, 8, 9 e 10. Escutem o verso 3. Os cânticos do templo se transformarão em uivos de lamentação, pois multiplicar-se-ão os cadáveres. Verso 8 é também juízo e diz: a terra estremecerá, será arrojada para fora e será abaixada. Verso 9 também é juízo e diz: o sol se porá ao meio-dia e a terra se escurecerá em dia claro. No verso 10 também é juízo e diz: as festas se converterão em choro, cânticos se converterão em amarguras. Portanto, esses versículos 3, 8, 9 e 10 do capítulo 8 narram, registram os juízos de Deus sobre o povo de Israel. Agora, os versículos 4, 5 e 6 descrevem o porquê Israel estava maduro para receber o castigo, o juízo de Deus. Meus amados, o povo de Israel perdeu a estabilidade, perdeu a regularidade. Ou seja, os valores morais já não eram mais reconhecidos, foram descartados. As leis, na época de Amós, passaram a ser transgredidas abertamente. Israel, na época de Amós, desacertou o seu passo com Deus, se afastou do seu ancoradouro, do seu porto seguro, que é o Deus Todo-Poderoso. Escute bem, quando o homem, ou uma sociedade, ou uma nação desacerta o seu passo com Deus, pode esperar, ela entra em estado de decomposição espiritual e, como consequência, vem a decomposição moral, social, política e econômica. No verso 4, Amós diz o que é que o povo, a sociedade fazia naquela época. Vós engolis o necessitado para exterminar os miseráveis da terra. Amós aqui aponta uma atitude predatória, insensível para com os homens desamparados, para com as pessoas desamparadas. Amós
Também diz no versículo 5, ele descreve a cobiça de Israel, quando ele diz, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas. As pessoas na época de Amós amavam mais o lucro do que a honestidade. Eles usavam um efa adulterado, ou seja, eles diminuíam a medida padrão para medir os bens comercializados. Também a Bíblia diz que eles aumentavam o ciclo. O ciclo era um peso fixo pelo qual o dinheiro era pesado. Portanto, os ciclos eram pesados nos pagamentos. Como eles aumentavam o ciclo, ou seja, aumentavam o peso fixo pelo qual o dinheiro era pesado, os compradores pagavam uma quantidade maior de dinheiro do que o devido. Ou seja, os roubadores vendiam menos quantidade de produtos por mais dinheiro. Isso é muito atual hoje. O versículo 5 ainda diz que eles usavam balanças falsas, ou seja, eles usavam 2 jogos de pesos, um para comprar e outro para vender. Essa era a situação terrível na época da sociedade, na época de Amós. O verso 6 diz algo terrível, e é muito atual o verso 6. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos e para vendermos o refúgio do trigo. Essa expressão, para comprarmos os pobres, os necessitados, os desamparados por dinheiro, implica dizer que eles tratavam os pobres como uma coisa e não como gente. O pobre na época de Amós era tratado como uma peça de mercadoria, como um saco de cereal, como uma coisa que podia ser usada para se obter lucro máximo. Terrível a época da sociedade de Amós. E o verso 6 no final diz, para vendermos o refúgio do trigo. Essa expressão, vendermos o refúgio do trigo, é tirânica. É uma expressão que expressa tirania sobre os mais fracos. Ou seja, os mais fracos eram forçados a comprar o refúgio do trigo. O que era o refúgio do trigo? Era aquela passagem, aquelas coisas ali do trigo que eram varridas no final do dia. Que descaso para com os fracos. O que Amós descreve nos versículos que eu acabei de ler, 4, 5 e 6, capítulo 8, retrata a sociedade da época dele. Porém, também é o verdadeiro retrato da sociedade que estamos vivendo hoje. Hoje nós vemos a natureza implacável da tirania sobre aqueles que não têm influência serem tratados como gado. Hoje vemos a parcialidade da justiça em todas as transações da vida. Hoje vemos penalidades severas sobre os desamparados, sobre os desprotegidos, cujas justificativas dessas penalidades severas não estão amparadas, respaldadas na lei. Hoje vemos a cobiça reinando nos corações. Hoje, o que vale é o bem-estar próprio. O que interessa é o bem-estar próprio. Hoje, a violência, o ódio, a perseguição, a vingança, o revanchismo. Nós vemos isso sendo derramado, despejado sobre as pessoas.
Mas eu quero dizer-lhes a todos vocês que há um juízo divino reservado para tudo isso. Há um juízo divino reservado para os impiedosos, para aqueles que construíram suas vidas no egoísmo, na arrogância, na exploração, na corrupção, no roubo, na imoralidade, na represália. Escute mais, não há como pecadores pertinazes escaparem do juízo de Deus. O apóstolo Paulo diz, Romanos 2,8, escute bem, haverá juízo para os que rejeitam a verdade e seguem a impiedade e seguem a injustiça. E para terminar, os homens nunca, escute bem, os homens nunca recebem o juízo divino imerecidamente. Não. Os homens recebem, os impiedosos recebem o juízo de Deus, porque eles são dignos de receberem o juízo de Deus. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre a sua família, o seu ministério. E Deus vos abençoe rica e abundantemente, é o meu desejo. Publique, compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocar também no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu, o endereço do canal é logo aí embaixo. Amém.